pastor Valdeci é um colega muito precioso, coordenador do Fórum de Missão Integral, trabalhou muito para que tudo isso estivesse acontecendo hoje. Nós somos gratos a Deus por sua vida, pelo seu trabalho, sua dedicação. Amém? Senhor, que tens falado conosco, nos inspirado, desafiado, pedimos que o Senhor use o teu servo, que esse seja um tempo de crescimento para nós, Senhor. Um tema tão essencial como pregação. Fala conosco, ajuda-nos nessa tarde, é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, boa tarde. Que a graça e a paz de Cristo esteja aí ocupando o seu coração. Quero dizer da minha alegria de poder estar aqui hoje. Estou com a minha família completa hoje. Faltou só a calopsita, né, Júlia? A calopsita faz parte da família. Mas estou com a minha esposa Angélica lá atrás, minha filha Juliana aqui próximo, a pastor Mendes ali atrás, e a minha filha Júlia lá do outro lado. Está em pé lá, que é para todo mundo já olhar para ela. Tá, Júlia? E assim, para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui. Não estive mais cedo por conta de outros compromissos, mas eu estava vendo e comendo e mandando mensagem para saber como é que estava tudo acontecendo. E graças a Deus nós chegamos até aqui. Ok, pessoal, então a mim vou falar sobre John Stott na perspectiva da pregação. Então, muito do que vocês vão ver aqui nos slides que preparei para isso, é resultado, obviamente, da fala de John Stott no livro. Se você procurar no livro, você vai encontrar muita coisa daquilo que vou dizer aqui hoje sobre pregação. Ok? Então, nós vamos começar. Tem o tempo aí sendo marcado, não tem onde é? Ali, ó. Ok? Nós vamos começar falando sobre algumas considerações de John Stott. Logo na página 95 do livro, ele diz o seguinte: em relação à pregação autêntica, nós vivemos um mundo hostil à pregação, um mundo que hostiliza a pregação. E aí aqui eu dei um exemplo de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, e também Paulo, depois em Tessalônica, em 3 locais onde Paulo foi pregado o Evangelho, e ali ele recebeu a hostilidade das pessoas que estavam ali, desde Bereia, desde Salônica, até chegar à Grécia, em Atenas, que é o seu maior discurso. E vemos ali como Paulo foi hostilizado por aquilo que propunha, pregar a Jesus e a ressurreição. Então, a hostilidade à pregação, essa leitura de John Stott, é uma leitura que, com certeza, ela se inicia lá com Cristo, nas suas perseguições, acerca do que as pessoas compreendiam e queriam, de alguma forma, atacá-lo. E que, por conta disso, por muitas vezes, Jesus saiu da Judéia e foi para Galiléia, por conta da hostilidade, especialmente dos religiosos do seu tempo, especialmente no seu ministério na Judéia, ali ao entorno do templo de Jerusalém, quando várias vezes Jesus precisou sair de lá e se refugiar na Galiléia, por conta da hostilidade da pregação. Hoje, ainda, ou no tempo de Stott, e ainda hoje, ainda mais hoje, as palavras elas são eclipsada por imagens, são a fala dele. A pregação, ela é substituída por imagens. E aí eu botei ali filmes, novelas, programas. Não é verdade? As pessoas, elas querem ver alguma coisa, e Stott, ele leva em consideração isso. Hoje, as imagens têm eclipsado, têm tapado a importância da palavra falada. E Stott já via isso. Os livros são eclipsados pelas telas. As pessoas hoje estão ávidas por respostas prontas, e aí preferem um filme. Não é verdade? Eu que dou aula no seminário sei disso. Quando eu indico um livro, o aluno diz assim: pastor, tem um filme? Porque o filme parece, tem alunos aqui de seminário, parece que o filme é mais rápido. Parece que você aprende mais rapidamente com os filmes, e às vezes é um grande engano, porque o filme pode distorcer coisas que são essenciais e que foram registradas pelo autor no livro. Então hoje os livros, eles também são eclipsados pelas telas.
Quantos de nós aqui já não encontramos alguém na igreja que vai dizer, pastor, eu vi lá naquele filme sobre Jesus, não era bem assim não, dizem assim, não era bem assim como está na Bíblia não, é diferente. Não, o filme está diferente da Bíblia. Não é a Bíblia que está diferente do filme. Não é o filme que dita as regras para a Bíblia. Deveria ser a Bíblia que ditasse as regras para o filme, mas infelizmente não acontecem assim. Os livros são eclipsados pelas telas. E aí as pessoas preferem o fast food, a comida pronta. Chegam lá, assistem o filme, ok, já tem uma resposta para a coisa e as coisas vão assim. Ninguém quer assistir, ninguém quer ler, por exemplo, uma obra boa de se ler, a Odisseia de Homero, não é isso? Mas querem ver o filme na televisão, porque parece que é mais rápido ver o filme. E aí tem essa dificuldade de o filme não reproduzir com veracidade aquilo que está na obra. E esse é um grande perigo que nós corremos. É bom ver o filme? Mas leia o livro primeiro. É isso? É bom ver um bom filme. Eu também vejo. Okay? A pregação, e aí Stott vai dizer que a pregação, ela tem sido considerada um eco de um passado abandonado. Ou seja, ela já foi boa no passado. Hoje, ela já não é tão boa assim. E aí, quais as consequências destas constatações de Stott? Estão lá na página 95 a 96. As pessoas não querem ouvir sermões, estão dopadas, isso é ele que diz, viu? Estão dopadas pela televisão, são hostis às autoridades, e aí ele conta toda uma história, o porquê disso. Suspeitam das palavras. Rapaz, será que esse pregador, ele está dizendo a verdade? E em consequência disso também, os pregadores estão perdendo o seu ânimo e estão desistindo de pregar a palavra, desistindo de pregar o Evangelho, porque parece que o Evangelho não tem surtido efeito na vida de muita gente. Então, muitos pregadores estão aí abandonando a sua carreira, como diria o jogador de futebol, pendurando a chuteira e falando, não, eu não quero mais pregar o Evangelho, eu vou tentar fazer outra coisa, porque parece que não deu certo para mim pregar o Evangelho, porque, ao que tudo indica, as pessoas parecem que não estão mudando. Então, a percepção do pregador de que as pessoas não mudam, e não mudam porque estão dando mais valor a outras coisas do que a própria pregação do Evangelho, a pregação autêntica do Evangelho, faz com que muitos desistam de pregar. E outros transformam um sermão num sermonete. Sermonete é aquele sermão pequenininho. Quem diz isso é Stott, viu? Briguem com ele lá depois. E eu assino embaixo no que ele diz. As pessoas preparam um sermonete em cima da hora, correndo, né? Os pregadores, não, porque o povo gosta mesmo de louvor, porque o povo gosta mesmo de coreografia. Eu também gosto, lá na igreja tem. Se forem lá, verão que existe isso lá. O povo gosta de teatro, o povo gosta de imagens. E aí a pregação é relegada, como ele disse, passa a ser um eco do passado. A palavra falada pelo arauto, pelo pregador, ela parece não surte muito efeito. Então as pessoas acabam por transformar o sermão num sermãozinho pequeno, sem muita contextualização, sem muita razão de ser, sem muito ter o porquê desse sermão, o porquê dessa palavra. Simplesmente é uma obrigação, eu tenho que ir lá como pastor no domingo e pregar. O povo não quer ouvir muito, então vamos dizer, se eles me derem só 5 minutos para falar, não tem problema, eu falarei em 5 minutos o sermão. Então as pessoas dizem assim, ei, olha, seu sermão foi muito legal, pena que você demorou muito, né? Pena que foi muito conteúdo. Deveriam reclamar o contrário, né? Olha, estava muito bom, mas foi pouco, eu queria mais. Então as pessoas vivem nesse paradigma que não era só do tempo de Stott, é um paradigma muito presente hoje nas igrejas. E aí, qual o objetivo, então, desse capítulo de John Stott? O que ele quer com isso? Ele quer persuadir os pastores a perseverar. John Stott está dizendo, não pare de pregar. Não abandone o ministério da pregação. Eu diria assim, tem gente que não está nem aí, mas tem gente que ouve. Tem gente que gosta da pregação,
Tem gente que cresce para pregação e, aliás, ele diz, a igreja vive, cresce e floresce pela palavra de Deus. Ou, se não houver a palavra, sem ela, a igreja encolhe e a igreja perece. Deixa de ser igreja e perece. Então, esse é o objetivo do capítulo, é persuadir o pregador da palavra a que ele continue fiel para aquilo que Deus o chamou, certo? Esse é o objetivo. E aí tem um texto aqui, eu falei com o pastor Renildo, vou dizer logo, né, Renildo, que eu peguei aqui, emprestado aquela Bíblia do slide dele e esse negócio aqui do lado, viu? Que depois ele vai botar igual, vocês vão dizer, pastor Renildo copiou do pastor Valdencio. Foi o contrário. Ele, porém, Mateus 4,4, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é vida, a palavra de Deus, ela é alimento, e a palavra de Deus é o alimento necessário para o crescimento da igreja. As outras coisas são importantes, mas a palavra de Deus é o essencial. A essência do culto, ela precisa ser a palavra de Deus, ok? A pregação da palavra. Continuando, então, para Stott, quais são as características indispensáveis para uma pregação cristã autêntica? E aí ele vai dar alguns argumentos aqui, e eu coloquei aqui para que você possa me acompanhar. Na página 96 a 98, ele diz que a pregação autêntica, ela deve ser bíblica e contemporânea. Vejam, e ele vai dizer que todos esses argumentos, nós vivemos aí o contraste, ou no meio de um paradoxo, né, de alguma coisa que parece paradoxal, mas que não é, que é necessário. Então, primeiro, ela deve ser bíblica e contemporânea. É uma exposição das Escrituras que se relaciona, ou que está relacionada com o mundo em que vivemos. Guarde essa expressão dele. Ali, ó. É uma exposição das Escrituras que está relacionada com o mundo que vivemos. Então, primeiro ele vai dizer, e aí a gente tem que pensar nisso, da sua potencialidade da pregação autêntica ser bíblica. Primeiro de tudo, mais do que tudo, antes de tudo, toda pregação, ela precisa ser uma pregação bíblica. Espero estarmos de acordo, aliás, esse texto tem no meu livro, Marcas de uma Igreja Relevante, eu tenho esse texto citado quando eu falo também sobre pregação lá. Espero estarmos de acordo quanto a que toda pregação cristã é pregação bíblica. E eu gosto dessa parte quando ele diz, não ocupamos o púlpito a fim de pregar por nós mesmos, disseminar nossas teorias ou ventilar nossas opiniões. Não! Nosso entendimento de pregação é que se trata essencialmente de uma exposição da palavra de Deus. Nesse sentido, toda pregação cristã é pregação expositiva, não no sentido estrito do termo, um comentário corrido sobre uma passagem longa, mas no sentido amplo, isso é que é fundamental. Ela explica o texto bíblico. Somos depositários da revelação de Deus e estamos determinados, acima de tudo, a sermos fiéis na nossa mordomia. Não respondam. Você já viu alguém que chega na igreja, quando lê o texto, sabiam que tem pregação sem ler o texto bíblico por aí hoje? Eu já assisti em alguns lugares. Pregação que não usa o texto bíblico. Uma outra verdade é aquela pessoa que lê o texto, lê um versículo, e aí pronto, aí começa pronto. A partir de agora ele fecha a Bíblia e começa a dizer um monte de coisa. Que não tem relação com o texto que ele está lendo. Nesse sentido, Stott vai dizer que nós precisamos ser fiéis na nossa mordomia como pregadores. Pregação autêntica, ela exige fidelidade àquilo que está sendo lido. É preciso ser explicado aquilo que está sendo lido. É preciso ser ilustrado. E é preciso ser aplicado aquilo que está sendo lido. Uma pregação autêntica, ela não pode prescindir disso. Então, primeiro, ela tem que ser bíblica. E depois ela tem que ser contemporânea.
Tá? Porque a Bíblia, nós sabemos, ela foi escrita... eu não tenho muito tempo, mas vou dizer assim. Você tem... Quando Paulo escreveu as suas cartas, ele escreveu para a Igreja Batista Esperança? Não. O contexto de Paulo era outro, não era? Ele escrevia para uma igreja local, na sua maioria das vezes, ou para alguém, certo? E essa igreja, ela tinha a sua configuração política, social, cultural, teológica, ideológica. Então ele escreve do ponto de vista daquela igreja. Então Paulo tem que fazer uma contextualização daquilo que ele está pregando e lendo para o seu tempo, sem abrir mão de princípios fundamentais da palavra de Deus. Certo? Sem abrir mão. Então, é interessante ali, ao mesmo tempo, a pregação cristã autêntica, ela é contemporânea. Ela está em sintonia com o mundo moderno. Luta com as realidades da situação dos nossos ouvintes. Em nossa decisão de sermos bíblicos, volte. De sermos bíblicos, recusamos-nos a cair na irrelevância. Pelo contrário, procuramos relacionar o texto antigo com o contexto moderno, senão os ouvintes terão dificuldades. Eu preciso ler o texto, eu preciso fazer a hermenêutica do texto, interpretar o texto, e eu preciso levar em consideração quem é a audiência que vai me ouvir, para que então eu possa aplicar aquele texto àquela audiência, obviamente sem abrir mão dos seus princípios, do princípio que rege o texto. Ok? E aí ele faz uma crítica que eu resolvi colocar aqui. Uma das tragédias na igreja hoje. Os evangélicos são bíblicos, mas não são contemporâneos. Enquanto os liberais são contemporâneos, mas não são bíblicos. E aí ele vai dizer, nós precisamos vencer esse paradoxo entre ser bíblico e contemporâneo. E ele vai dizer, a pregação cristã autêntica é um trabalho de construção de pontes. E aí ele vai trabalhar, ela relaciona o texto ao contexto, de tal maneira que seja fiel ao texto bíblico e também sensível ao contexto moderno. Não devemos sacrificar nenhum dos dois ao outro. Nada. Ok? Essa é a impressão, é a crítica de história. Devemos ser bíblicos. Mas ela também deve ser autoritativa e tentativa. Vai lá da página 99 a 101 do livro, que você vai ter em mão, se já não tem. Autoritativo, o século XXI tem sido marcado pelo relativismo e por incerteza. O tempo que nós vivemos, a pós-modernidade, para muita gente, é uma dúvida. Você não sabe o que vai acontecer. Né? O pessoal está na dúvida, na incerteza. Nós vimos agora, recentemente, lá nos Estados Unidos, todo mundo esperando a eleição da Hillary Clinton. E de repente amanhecemos com uma notícia diferente da que o mundo esperava. Então o mundo vive em dúvida de tudo, em dúvida. Muitos pregadores, é interessante isso, eles dizem, compartilham suas dúvidas e não a sua fé. Aí eu me lembro de uma história que conta do mágico e do pregador. Não sei se você já ouviu, mas que o mágico é uma história, certo? Parece que do outro lado da rua aqui era um templo evangélico, do outro lado da rua era um circo ou um teatro onde o mágico fazia suas apresentações. E aí então o pregador ficou preocupado, porque sempre nas sessões do circo estavam lotadas e a igreja vazia. E aí ele foi perguntar para o mágico, rapaz, qual o segredo do teu sucesso? Porque você ensinando mentira para o povo, ensinando truques ao povo, o teu circo está cheio, enquanto a igreja onde eu prego a verdade está vazia. E aí o mágico foi e respondeu. E ele disse, é porque eu ensino a minha mentira como se fosse verdade. Eu vibro pela minha mentira. E você ensina a tua verdade como uma mentira. Com dúvida. Preciso resgatar a autoridade da pregação. Nossa fórmula é mais, a Bíblia diz, desde que tenhamos feito nossa lição de casa hermenêutica de interpretação da Bíblia, e tido consciência na sua aplicação dos princípios. Ela é uma tentativa, ou nós sofremos com a tentação de fugirmos daquilo que a Bíblia diz. Todo pregador sofre essa tentação de fugir daquilo que a Bíblia diz. Deus não revelou tudo,
Talvez eu tenha mais alguma coisa nesse texto para dizer. Tá? Então ele vai dizer o seguinte: é preciso ser dogmático, fiel naquilo que foi revelado, e agnóstico. É preciso deixar de lado, vamos colocar assim a palavra agnóstico, preciso não crer ou não buscar saber o que foi mantido em segredo por Deus. Nossos problemas surgem quando o nosso dogmatismo atinge as coisas secretas e nosso agnosticismo as coisas reveladas. E aí ele vai citar aqui, olha, Pedro considerou que nas cartas de Paulo haviam coisas difíceis de entender. Aqui, 2 Pedro 3,15. E aí hoje, às vezes, o pastor Walter em si como pregador, ele quer entender tudo, dizer tudo, eu sei tudo que está na Bíblia. E aí eu corro um grande risco de, a meu bel prazer e a minha vontade, fazer interpretações que não são interpretações que se utilizam de uma hermenêutica que seja confiável, e são, obviamente, interpretações espúrias. E eu vou dizer para vocês, de interpretação espúria da Bíblia, por aí está assim. Tudo porque alguém quis saber aquilo que nem alguns apóstolos sabiam, mas que parece que as pessoas acabaram de ter uma revelação, uma audiência com Deus, e Deus disse só a ela. Né? E aí ela vai lá e diz o que não está dito na Bíblia. Diz o que não está dito. Ok? Vou passar. Ele diz que ela deve ser profética e pastoral. Profética no sentido de que testificamos sem medo ou pavor das verdades doutrinárias e dos padrões éticos que Deus revelou claramente. Pastoral no sentido de que lidamos gentilmente com aqueles que são lentos para crer na verdade bíblica. Ele diz, olha, seja profético, seja fiel à Bíblia, diga aquilo que a Bíblia diz, mas diga com verdade e com amor, seja pastoral. A Bíblia quer construir, ela não quer destruir a vida das pessoas. Seja profético, mas seja pastoral. Não é tão fácil, uma conclusão, combinar o testemunho profético com o cuidado pastoral. Firmeza, a bondade, disciplina e compaixão. E ele vai dizer, penso que foi Chad Walsh, acho que é isso, um leigo episcopal norte-americano, que primeiro definiu a pregação como perturbar os confortáveis e confortar os perturbados. Ok? Ele vai dizer aqui em cima, e é importante essa parte, olha, por um lado, alguns pregadores possuem um ministério profético muito fiel. Outros pregadores se excedem em amor e cuidado pastoral. Ou seja, relevam a minha Bíblia de lado e agora eu vou tratar aqui só com amor. O irmão cometeu um pecado gravíssimo. Vem cá, meu irmão. Pregador, no seu ato profético, ele precisa denunciar e condenar o pecado, mas com amor, cuidar das feridas daquele que pecou. Continuando, ela deve ser produto de dom e estudo. Esse é um outro problema. Aqui Stott expõe a necessidade do dom e também do preparo adequado para o exercício da pregação autêntica. Ainda encontramos, é a fala dele na página 104, pregadores que desconfiam da exortação ao estudo. Eles pensam que isso é incompatível com a unção do Espírito e que se realmente confiarem no Espírito Santo, o estudo será supérfluo. Ou seja, não tem tanta necessidade assim. Porque na hora que eu tiver que falar, Deus vai me dar as palavras, o Espírito vai me dar as palavras que eu tenho que falar, porque Ele me chamou para isso. E Ele vai dizer da grande necessidade que o pregador possui de, se ele é vocacionado, se ele foi chamado por Deus para a pregação, que ele se prepare para isso. Que ele se prepare para isso. Não adianta o dom sem o estudo. Não adianta o estudo sem o dom. Os dois precisam se complementar. Sobre o Billy Graham, e aí é interessante, ele acrescenta o seguinte, olha só que legal, ele diz, em nosso próprio século, Billy Graham acrescentou sua voz a esse coro. Falando em 1979, a cerca de 600 pastores em Londres, ele disse que se pudesse recomeçar o seu ministério, faria 2 mudanças. A atmosfera eletrizou-se. Que mudanças ele faria? Primeiro, continuou, estudaria 3 vezes mais do que havia estudado. Tenho pregado demais, disse, e estudado de menos. Segundo, eu oraria mais. Quem disse isso?
Billy Graham. Talvez o maior evangelista do século passado. Não? Quem disse isso? Billy Graham. Eu estudaria mais, 3 vezes mais, e oraria mais também. Ela deve ser séria e apaixonada. Em toda pregação autêntica, tanto a mente como as emoções estão envolvidas. Alguns pregadores são extremamente sérios, são impecáveis na sua ortodoxia, estudiosos. O sermão é muito bem preparado, é muito bem trabalhado, é muito bem costurado, mas são áridos, Stott vai dizer, como poeira, e monótonos como água parada. É a comparação que ele faz. Apesar de todo o preparo, de todo o estudo hermenêutico, ele é árido. Talvez ele seja só profético, mas não pastoral. Outros são cheios de... ele diz ali, olha, eles jamais se curvariam no púlpito com lágrimas nos olhos, implorando as pessoas que se reconciliassem com Deus. Jamais. Isso não é para pregador. Outros são cheios de fogo e vazios de luz. Tem muito fogo, mas pouca luz. São veementes e entusiasmados no púlpito, se colocam num frenesi como os profetas de Baal, chegaram a se retalhar para serem ouvidos. Cada sermão é um apelo longo, fervente, até interminável. No entanto, as pessoas ficam confusas quanto ao que estão sendo instadas a fazer, porque não há exposição antes do apelo, não há exposição bíblica antes do apelo. E aí eu quero concluir com 2 citações que John Stott faz sobre uma pregação autêntica. E a primeira ele vai se valer de Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores. Ele diz o seguinte: deve haver luz, bem como fogo. Alguns pregadores são cheios de luz e vazios de fogo, enquanto outros são cheios de fogo e vazios de luz. O que queremos é tanto fogo quanto luz. A segunda é de Martin Lloyd Jones. O que é pregação? Lógica em chamas, razão eloquente. Estas seriam contradições? É claro que não. A razão, com respeito a essa verdade, deve ser extremamente eloquente, como se vê no caso do apóstolo Paulo e outros. É teologia em fogo. É uma teologia, e uma teologia que não pega fogo, sustenta. É uma teologia deficiente, ou pelo menos o entendimento da pessoa é deficiente. Pregação é teologia que vem por intermédio de um homem que está em fogo. Deus nos abençoe.